Boa noite a todos. A gente vai iniciar uma aula que sai um pouco do foco de sistema para o atendimento ao cliente e a comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar nesse tema, comunicação não violenta? É uma comunicação que a gente normalmente não conhece no dia a dia, mas que as empresas vêm trabalhando constantemente para melhorar o desempenho de atendimento ao cliente. Então, eu vou trazer um pouco, uma pincelada desse estudo que foi realizado e essas aplicações dentro das empresas. Vamos dar início a essa aula com atendimento ao cliente, comunicação não violenta. Esse é um dos estudos que eu realizei, está com 2 anos que a gente fez esse treinamento, que era para desenvolver nas empresas uma comunicação clara, precisa com o cliente e desenvolver o relacionamento com esse cliente. E uma das ferramentas que a gente utiliza é essa estrutura da comunicação não violenta. Então, qual o objetivo dessa aula? O objetivo é ensinar como aplicar essa comunicação não violenta no atendimento ao cliente para melhorar a escuta ativa, reduzir conflitos e mal-entendidos e aumentar a fidelização e a satisfação do cliente. Hoje a gente tem um potencial muito grande nas empresas dessa estrutura de desenvolvimento, então a gente precisa desenvolver essa questão da comunicação. Então, uma coisa que eu sempre digo, você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas se o atendimento for ruim ou agressivo, o cliente não volta. Isso é o certeiro de uma comunicação. Vamos ver como resolver isso com as técnicas simples da comunicação não violenta. Esse é um treinamento que eu digo que não é só para a empresa, é para a vida pessoal mesmo. A gente precisa ter uma comunicação mais clara e precisa com com as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. E, para começar, a gente vai falar um pouco sobre 5 sentidos no atendimento ao cliente, a importância para a empresa. Então, quando a gente fala em 5 sentidos, a gente está falando do processo básico de nós, seres humanos, que é o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Os 5 sentidos envolvem nós como empresários e nossos atendentes dentro da nossa empresa. Então, a gente precisa entender um pouco como isso influencia o nosso trabalho. E uma visão. O que é a visão nessa empresa? Qual a importância dessa visão? Então, o primeiro impacto e a aparência de um ambiente, das pessoas, da marca, influência na confiança e no desejo de compra. Então, a visão é é a primeira sensação que um cliente tem quando entra na nossa empresa ou que olha o Instagram, ele vai ver o quê? A nossa marca, nosso cotidiano. E um exemplo, uma vitrine organizada, uma loja limpa, identificações visuais padronizados nas redes sociais e também internamente na empresa. Então, muitas vezes, o funcionário com uniforme padrão, uma empresa organizada, onde tudo identifica o nome da empresa. Hoje, se você entra numa empresa e você normalmente não sabe onde está,
Você olha na parede, está o logo da empresa, as informações da empresa, então isso ajuda demais no dia a dia da operação. E aí a gente vem também para a parte de audição, da escuta. Um ambiente com escuta ativa transmite empatia, acolhimento e respeito, reduzindo conflitos e aumenta a fidelização. Então, um ambiente com um clima legal, com uma música legal, ele atrai muito cliente. Essa é uma coisa que a gente trabalha muito. Muitas vezes você está numa empresa onde atende jovem. Então, você não vai botar uma música clássica, porque ela não vai funcionar ali naquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, se você atende pessoas de alto padrão e coloca uma música de balada, muitas vezes, dependendo do ambiente, as pessoas não vão aceitar aquilo ali como conforto. Então, às vezes, a forma como o seu funcionário fala com o cliente, isso tudo, em termos de audição, desenvolve esse trabalho e tende a crescer. A gente tem também a parte onde fala do olfato, então o cheiro cria memória. Aquele bom cafezinho, aquela refeição, aquele doce maravilhoso que eu fui comer e tinha um aroma maravilhoso de amora. Então, tudo isso leva lembranças positivas na empresa. E fazendo de forma desagradável também, mau cheiro, ambiente desorganizado e sujo, isso também vai atrair a empresa de forma negativa. Então, temos que estar sempre ligado a essa situação. Então, o salão de beleza ele trabalha muito com aroma suave, pet shop, com ação de limpeza. E hoje tem lojas que trabalham exclusivamente com cheiros específicos, às vezes construído para aquele ambiente mesmo. E aí a gente tem também aí o paladar, né? Então, você entra na empresa, alguém lhe oferece um cafezinho, os cappuccinos da vida. Então, a empresa ela desenvolve esse trabalho que vai desenvolver esse aspecto aí super de importância, de desenvolvimento. Então, ter um produto para desgustar, se a empresa trabalha com alimentos, isso vai trazer memórias afetivas. E aí o cliente vai sempre lembrar de você com essas memórias afetivas. A gente trabalha nesse contexto de desenvolver esse trabalho de forma organizada, ter essa alimentação, esse sabor, esse paladar, faz com que a gente nunca esqueça daquele local. Eu nunca vou esquecer daquele cappuccino que eu tomei naquele salão. Ou isso vai atrair um cliente de forma mais ameno, vai acolher esse cliente. Também concordo, Renata. E aí a gente tem também o último, que é o tato. Isso aí é uma coisa bem interessante, envolve o toque. É engraçado que a gente tem empresas específicas onde o tato realmente é muito importante, né? Que gera acolhimento, conforto, conexão emocional com a marca. Então, a gente, além de ter embalagens caprichadas, toalhas macias, um lavatório, amostra grátis, aperto de mão, um bilhetinho escrito à mão ali, tem uma coisa que a gente diz em salão de beleza, medicina, estética, massagem, são categorias de empresa que tocam as pessoas. Agora mesmo, na pandemia, a gente está todo mundo me ouvindo, eu acho que deu um delay. Se alguém puder confirmar que está me ouvindo, eu agradeço. Obrigada. Obrigada. Pronto. A gente, agora na pandemia, a gente teve muito trabalho dentro de salões de belezas e empresas de estética. Por quê?
o toque na pandemia foi proibido. Então, à volta da pandemia, muitas pessoas estavam ariscas. Então, a gente teve que fazer um trabalho massivo com essas categorias, porque elas perderam muito cliente por falta do toque. Então, é um trabalho que cada tipo de negócio tem que ter essa visão, como é que o cliente está sendo recebido, se o ambiente está legal, se está organizado. Você tem uma empresa de produtos para venda, seus produtos estão tudo bagunçado, fora de ordem, a tendência é cair as vendas. Então, sempre quanto mais organizado e politicamente organizado, estruturado seu negócio é, mais a tendência de vender, porque o foco do atendimento ao cliente, no final das contas, é a venda. Então, a gente tem que ter isso de forma organizada. E aí fica um desafio que eu coloquei aqui, eu digo que eu até avancei, que são 17 atos, que a gente tem que colocar para 40 minutos. Eu avancei com a escutativa, porque eu acho isso fundamental, que todo mundo tenha essa informação, porque a gente sempre brinca, né? Deus fez a gente com dois ouvidos e uma boca, que era para falar menos. Eu acho que eu não tenho essa disciplina, não, mas vamos embora. Mas a escutativa não é só a ação de ficar parado, escutar, procurar entender o que o cliente está ouvindo, falando. Então, é 100% das pessoas precisam ouvir, sem julgar, sem interromper, já pensar na resposta. Eu muitas vezes eu já sei o que o cliente vai dizer, mas a gente tem que se esforçar de deixar o cliente falar, se explicar, porque isso é a necessidade que a gente tem como ouvinte, como alguém que está tentando resolver a situação. Então, a escutativa, ela é um desafio, né? As principais características de uma escutativa é o quê? A presença total. Está ali de corpo e alma para escutar aquela pessoa. O olho no olho é fundamental. A gente hoje vive muito no WhatsApp, essas coisas, mas a gente precisa deixar o cliente falar. Tem a questão da comunicação, né? Escrita, falada, gestos. Então, muitas vezes, só no WhatsApp a gente perde essa percepção completa, então a gente tem que ter muito mais atenção no ouvir. Repetir, confirmar o que entendeu, isso é também muito importante, porque muitas vezes a gente escuta uma coisa, mas entende outra totalmente diferente. Então, está sempre perguntando se é aquilo mesmo que entendeu. Fazer perguntas com empatia. Você quer o que eu vejo é status. Aqui foi uma informação que é uma referência a um dos projetos, um dos slides lá na frente, que ele fala assim: você quer o quê? Então, ter empatia de dizer, entender o que o cliente quer, compreender o problema do cliente e buscar isso, né, de forma empática. Evitar julgamentos e interrupção, isso também é algo que a gente vem trabalhando, né, de não julgar o cliente só porque ele reclamou, porque ele está chateado com o serviço ou produto, é tentar entender realmente o que foi que aconteceu, que às vezes a gente também vende algo que não é para aquela pessoa, foi algo que ele comprou por impulso e termina se arrependendo depois. Então, isso tem que ser trabalhado dentro do atendimento ao cliente. E por que usar a escutativa nos atendimentos? Então, algumas dessas funções é evitar um mal-entendidos, acalmar o cliente, mesmo que ele esteja irritado. Então, isso acalma o cliente quando você escuta ele, né? Quanto ele mais desabafa, mais ele vai tentar se acalmar ali, mostrando que você está entendendo. Mostra profissionalismo, cria conexão e confiança e melhora a resolução do problema. Então, a escuta ativa tem essa função dentro do negócio.
Principalmente, isso a gente está falando quem trabalha com B2C, que é o cliente consumidor final. Ele é um atendimento mais rápido, normalmente, dependendo do tipo de negócio, ele demora um pouco para voltar ou não, então tem que estar atento. Então, a comunicação não verbal foi criada por Marshall Rosenberg. A CNF, a CNV, como alguns falam, é uma forma de se comunicar com empatia, escutativa ou foco nas resoluções sem agressividade. Então, esse americano, ele criou essa escutativa, essa comunicação não violenta, para desenvolver uma outra linguagem na hora da comunicação. Então, eu vou passar o passo a passo, que é muito simples, tá? Esses são os 4 pilares da comunicação não violenta. A observação sem julgamento é escutar e observar o que de fato aconteceu. Isso a gente precisa entender. O sentimento, o que você e seu cliente estão sentindo. Então, entender o sentimento, que é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias. Eu digo que nós temos uma criação, que tem aí mais de 40, tem a geração quem tem mais de 30 é uma geração que não foi muito trabalhada com relação aos sentimentos, e isso está se trabalhando agora, mas a gente não falava em psicologia, em terapias ou em tratos psicológicos, formas de lidar. Nós hoje estamos com uma geração que ela é emocionalmente muito mais aflorada, ela é mais tem um sentimento maior, isso valoriza o trabalho aí do cliente, da gente como pessoa. Então, a gente tem que entender que é uma geração que precisa de mais olhar para esse sentir, né? E a dificuldade, muitas vezes, a gente tem pessoal de saber sentir, né? Às vezes a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, imagine o outro. Então, quem lida com o cliente no dia a dia tem que não fazer julgamento, tem que entender o sentimento, ver realmente a necessidade do cliente, que às vezes está fora até da necessidade do que ele adquiriu, mas dependendo do sentimento que ele está ali no momento, ele sai misturando as informações. Então, a gente tem que ter essa percepção muito nítida. E pedidos, como receber de forma clara e respeitosa esse pedido desse cliente, buscar saber realmente o que ele quer. Muitas vezes é uma coisa muito simples, às vezes a forma do cliente tratar a gente, falar com a gente, é que se torna agressivo, mas às vezes o que ele quer é uma coisa simples, então isso é uma condição que eu sempre digo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de uma situação que se utiliza a comunicação normal para uma comunicação não violenta. Então, o cliente diz: esse produto nunca chega no prazo. Quem trabalha com entrega. A nossa resposta normal é: já falei, o problema é com os correios. Então, para quem trabalha com entrega, às vezes passa por esse tipo de situação constantemente, dependendo da estrutura. Então, a resposta que vem de uma situação dessa é: percebo que o senhor está frustrado com o atraso. Isso é a observação e o sentimento, porque o sentimento dele é de frustração, porque o produto não chega no prazo. Entendo que é importante para você receber no prazo. A gente mostra que sabe a necessidade desse cliente, né? Posso te ajudar com uma atualização do rastreio agora mesmo. Então, isso é o pedido que a gente está trazendo para o cliente, num sentido que a gente não vai, o problema continua sendo os correios, mas a nossa comunicação faz ele perceber que a gente não está apontando de quem é o defeito. A gente está tentando ajudar ele naquele momento, naquela situação. Então, nesse momento, eu acho que passou na cabecinha de vocês várias situações que a gente tem com o cliente no dia a dia, né? De frustração, de indelicadeza, que a gente precisa estar trabalhando. Então, a comunicação é nesse formato. Eu vou trazer aqui a estratégia
desse tipo de trabalho para vocês entenderem um pouco. Então, são situações reais de atendimento. Eu coloquei aqui um exemplo comuns em pequenos negócios, tá? Que é o cliente paciente no WhatsApp, que é a crítica pública numa rede social, é uma reclamação do pós-venda, é um pedido fora de hora. Então, todo mundo passa por certas situações, né? E aí a gente vai buscar essa estrutura dos clientes aí para desenvolver esse trabalho. Então, assim, um cliente impaciente no WhatsApp, um exemplo, no salão de beleza, passa a mensagem: oi, já mandei mensagem há mais de 1 hora e ninguém me responde. Que absurdo! Isso é o quê? É uma cliente que está irritada pelo tempo de espera ali no WhatsApp para responder alguma demanda. Então, a resposta para uma comunicação não verbal é: oi, meu nome é. Fala o nome do cliente, né? Entendo que esperar uma resposta pode ser bem chato. Agora estou à sua disposição. Posso te ajudar com toda atenção agora. Então, me conta o que você precisa. Então, é uma situação onde você se comove e automaticamente você pergunta a ela o que vai precisar de ajuda e a gente vai resolver. Então, são estruturas de respostas não agressivas que fala que ajuda o cliente, porque ele já sabe de pronto que se você não atender, não foi por falta não é por incompetência. A gente demora um atendimento muitas vezes porque tem muito atendimento para ser realizado. Então, essa é uma estrutura que às vezes a gente precisa entender. E eu vou deixar aqui uma dica que eu sei que aqui não tem. Cobrança. Sempre quando eu treino a equipe para fazer cobrança, ou via WhatsApp ou qualquer outro, eu dou uma dica. Você pode fazer a cobrança seguinte, porque eu sei que tem empresa que vende fiado, principalmente salão de beleza, por isso que eu estou falando. Às vezes eu digo assim: fulano, aqui tem um valor em aberto. Tu poderia me passar o comprovante desse valor, porque acho que deu um probleminha aqui no sistema. A gente sabe que o cliente está devendo, a gente sabe quanto o cliente está devendo, mas muitas vezes, em vez de a gente passar a cobrança, a gente diz que a gente acha que recebeu, mas que deu um problema no sistema e a gente está precisando do comprovante. Nesse momento, ele já vai conduzir a resposta dele a dizer: não, ainda não paguei. Não, eu paguei mesmo, vou lhe mandar o comprovante. Então, isso ajuda a gente colocar a culpa na gente, mas fazer uma cobrança eficiente. Então, a tendência é a gente desenvolver uma técnica onde a culpa é nossa, mas, ao mesmo tempo, a cobrança é dele. Então, é uma interessante você trabalhar sempre nesse sentido. E aí, passando aqui a crítica pública em redes sociais, tipo uma loja de roupa, um comentário no Instagram: comprei uma blusa e veio com defeito, nunca mais compro aqui. Então, automaticamente, qualquer lojista tem que correr e responder essa pessoa. Aqui na resposta está assim: oi, fulano, sinto muito por essa experiência, entendo o quanto isso te decepcionou. Nosso objetivo é que você fique satisfeito e vamos resolver isso. Então, pede para a pessoa falar no direct e para a solução o quanto antes, que nesse caso aí é entregar uma nova blusa, né, sem defeito. Mas a ideia é a gente tentar sempre trazer a solução para o cliente e não de forma desagradável. Então, mentalize aí, será assim mesmo que vocês iam responder, ou se e são boas respostas. Aí vem a questão da reclamação pós-venda. Isso aqui acontece demais, e eu conheço até alguns pet shops que passam por isso. Depois do banho, meu cachorro ficou se coçando. Você deve ter usado um produto errado. Então, aí é uma situação muito delicada.
e muitas vezes que não tem nada a ver com prestação de serviço, mas às vezes sai do nosso foco. É feito a gente pegar um carro velho para andar, né? Aí quebrando a nossa mão, então parece que a culpa é nossa, né? Então, sinto muito por saber que o seu pet ficou desconfortável. Imagina o quanto isso te preocupou. Usamos produtos específicos com acompanhamento, mas queremos entender melhor. Podemos conversar para identificar o que pode ter acontecido. Então, isso não tirou a responsabilidade da empresa, que pode ter acontecido alguma coisa mesmo, mas, ao mesmo tempo, também trouxe para esse proprietário informações que pode ser que ele não conheça sobre o produto, a especificação. Então, hoje nós estamos numa geração que tudo é muito específico, tratamento, informações, eu pego esse copo, tem que saber que tipo de copo foi feito, qual é a espessura, como funciona, e muitas vezes a gente não está habilitado para isso, né? A gente, pronto, eu vou apontar aqui, isso é um mouse meu, esse meu mouse, ele é métrico, tá? Ele, a gente é ergométrico porque o outro é ruim. Então, ele é muito específico. Então, hoje, tudo é muito específico, muito único. Então, a gente tem que desenvolver trabalhos muito mais nítidos, porque tudo está muito detalhado, tá? Então, vamos lá, para o pedido fora de hora. Quantos clientes, quem trabalha aí com serviço... Oi, perdão, prestação de serviço, não acontece isso? O cliente manda mensagem 22 horas da noite. Tem como agendar uma revisão para amanhã e ser uma oficina mecânica? Bom dia, fulano. Sua mensagem, vi sua mensagem e agradeço pelo contato. Nosso horário de atendimento é das 8 às 18, mas já estou aqui e vou verificar a disponibilidade para a sua revisão. Ainda hoje, pode ser. Então, o que acontece? Às vezes a gente manda mesmo, eu às vezes mando mensagem, dependendo para quem seja, à noite, para eu ciente que ele vai ver só de manhã. Isso acontece demais no WhatsApp, né? Então, o que acontece? A gente está vendo essa demanda, então tem que ter esse jogo de cintura, porque ninguém pode ficar ligado no WhatsApp 24 horas. Ou então, vou dar um aviso, na próxima área, a aula vai ser o Chat Fox, é um empreendedor, ele trabalha com inteligência artificial, e essa aula vai ser muito legal, vai ser voltada para o desenvolvimento aí isso aqui seria uma mensagem que poderia chegar automática para o cliente, né? Informando aí a disponibilidade ou não. Então, o ChatFox, na próxima semana, estou abrindo até, César, acho que está assistindo aí, está abrindo um leque para falar para vocês sobre isso, porque as mensagens, né? Porque hoje o mundo está vendendo 24 horas por dia. A gente tem um e-commerce aí que é a evolução do varejo. Eu vejo o varejo fixo, o varejo fixo está com muitos problemas, porque hoje a gente não precisa mais estar com a loja aberta para comprar, então a gente tem que revolucionar junto com as outras pessoas, com os outros. A gente tem que entender da tecnologia e tem que abrir essa fronteira. E aí a gente vai um pouquinho para administração, eita, perdão, para atividade na prática. Então, aí eu vou fazer uma proposta para vocês entenderem um pouco, tá, desse contexto. Pense numa situação tensa ou desagradável que vocês já passaram, com o cliente, né? E vamos reescrever essa conversa usando os 4 pilares da comunicação não violenta, que é o roteiro, um roteiro
que a gente tem que entender o que o cliente quer dizer, o que o cliente disse, como você se sente e qual era a sua necessidade naquela hora, tá? A gente tem que entender a necessidade do cliente naquela hora, tá? E o que poderíamos ter sido ou dito com uma empatia. Então, a gente tem que entender esses 4 pilares aí da comunicação não violenta e tentar projetar para desenvolver esse trabalho. É um processo bem robusto para a gente correr e desenvolver esse trabalho. Uma outra situação aí que eu vou deixar para vocês, eu falei, mas a gente tem uma ferramenta muito boa aí para trabalhar a comunicação não violenta, que é o ChatFox. Esse ChatFox aí é uma ferramenta hoje que vem para revolucionar. Ele tem muito mais do que isso, mas eu digo que no dia a dia o cliente falou com você, fez uma pergunta, reclamou de uma situação. Às vezes a gente está com a cabeça tão a mil por hora que a gente não tem aquele, tipo, a gente está sem paciência de estar escrevendo bonito, fazendo um texto legal. Então, a dica é que a gente utilize essa ferramenta junto com tudo que a gente vai fazer. Está atendendo o cliente fez uma pergunta que você quer responder, mas de uma forma grosseira, tipo sim, não, tá? Aí você vai lá, joga a pergunta do cliente no chat. Eu posso até abrir aqui, joga a pergunta do cliente, eu vou fazer isso ao vivo para vocês verem. Joga a pergunta do cliente ali. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, que a gente fala tanto do chatbox, perdão, sério, do chat GPT, e muitas vezes a gente não trabalha ele de forma verdadeira. Pronto, aqui. Eu vou trazer rapidinho. Deixa eu puxar aqui, ó. Tudo eu faço no ChatFox, minha gente, para facilitar. Vamos dizer que um cliente, eu vou pegar ali dentro daquela demanda, né? Que a gente viu alguns exemplos, né? Eu vou colocar ali, pronto, eu estou com essa parte do cliente no salão de beleza, onde reclama do horário, né, do tempo, como é que faz. Então, a gente vem aqui no... Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho, peraí. Pronto. Eu vou trazer isso na prática, que às vezes a gente fala tanto, mas não enviou. Pronto, eu sempre coloco assim, me enviou. Isso aqui é nosso amigo, tá? Aí me enviou a situação. Ai, minha resposta. Perdão, eu boto assim, perdão, agora posso te atender. Aí, gente, você bota assim aqui embaixo, ó, responda com no formato da comunicação não violenta. E aí bota, ele vai deixar a informação aqui e ele fez, oi, percebo que se você ficou chateado por não ter recebido a resposta rápida e compreendo sua frustração. Me comprometo a te atender agora com toda a atenção. Como posso te ajudar? Então, veja, que eu escrevi aqui em cima foi só assim, perdão, agora posso te atender, como posso te ajudar?
e ele fez um texto organizado com o formato da comunicação não violenta. Então, é isso que eu digo que é uma ferramenta que nos ajuda hoje no dia a dia para desenvolver esse trabalho junto com o cliente. Então, a ideia é essa, que o chat ele possa promover essa estrutura, tá? De desenvolver esse trabalho no dia a dia. Acho que aqui ficou legal, né? Eu vou interromper aqui e voltar. Outra tela. Pronto. Pronto. Então, vocês entenderam aí que é essa função do chat, é nos ajudar, nos auxiliar nesse dia a dia de forma tranquila, rápida, e a gente vai poder, com esse tipo de programinha, que é básico para uma empresa pequena, ele responde muito rápido aí a situação e deixa as coisas muito mais agradáveis. César, aí que eu digo que tem empresa hoje que tem um AI introduzido aí nos atendimentos, que isso que a gente colocou aqui no chat é feito automaticamente. Aí aqui é um pouquinho falar, o CNV não é sobre ser boazinha o tempo todo, é sobre manter o controle, a empatia, a inteligência emocional, mesmo que a situação seja difícil. Porque às vezes nós temos, aqui eu passei alguns casos que nem difíceis são, mas nós temos clientes difíceis, situações difíceis no dia a dia, com atendimento ao cliente. Claro que no presencial a gente tem que desenvolver essa habilidade, tá? Mas a gente também hoje tem um atendimento muito massivo no WhatsApp, nas redes sociais, e a gente pode contar com o chat GPT. Mas nesse caso, eu trouxe também para vocês desenvolverem isso como pessoa, que realmente é, e eu digo a vocês, é um processo de formiguinha, tá? É um trabalho bem árduo de formiga mesmo. Então, assim, eu finalizo a aula agora, eu abro para perguntas e a gente poder falar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser relatar algum problema difícil que passa na empresa, que a gente sempre tem, né? A gente pode ficar. Eu vou abrir o áudio aqui de vocês, tá? Que eu acho que está fechado. Tá. Se alguém quiser falar alguma coisa. Tem alguma pergunta? Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite, tudo Eu bom? tem uma ordem? Como? Tem alguma ordem para pergunta? Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, boa noite aí aos colegas. Eu estava ouvindo você falando sobre as respostas ao cliente não agressivas, né? Não violentas, na verdade. Só que eu tenho uma dúvida que eu sempre coloco isso em pauta porque eu tenho muita dificuldade em me relacionar. Tipo, eu só quero conversar mesmo para poder vender. Eu não tenho esse hábito de mandar mensagem para os meus clientes. Você tem alguma sugestão para poder eu manter uma, um relacionamento com meus clientes? É que a ideia aí, a gente está falando de vendas, né? E o foco hoje é relacionamento, né? Se a gente não fala com as pessoas, se a gente não desenvolve um trabalho no dia a dia, termina saindo um pouco do grau. O legal seria assim, o que você fala é uma. Porque você trabalha aí com cosméticos, né? Você pode trazer algum atrativo, o que tu fala é trazer alguma solução para o cliente, né? Independente da compra, né? Hoje mesmo a gente estava com Leida, a Leida está aí, no treinamento, e a gente estava dizendo, às vezes a gente tem que falar com o cliente sem a pretensão de vender, mas trazer uma informação, você pode, de repente, o que você está falando, lançou um produto novo, você pode passar uma mensagem para o cliente, eu vi um produto aqui que parece que é ideal para ti, dá uma olhada. Aí, se vocês, não quero só vender,
Então, seria o quê? Mensagens de autoestima, motivação. Você pode pegar, pronto, a gente dá muita dica para quem tem salão de beleza ou ambiente de estética. A gente faz uns bilhetinhos com frases de autoestima, coloca ali para servir no café ou para a pessoa retirar no potinho. Para quê? Para desenvolver esse trabalho de valorizar as pessoas que estão perto da gente. Então, de repente, você manda uma mensagem de bom dia, entendeu? Uma mensagem de autoestima. Uma coisa bem interessante, você pode pegar na internet dias de celebração. Hoje é o Dia da Mulher, manda mensagem Dia da Mulher, mas tem muita coisa, né? Dia do melhor amigo, dia do meio ambiente. Então, são situações que você pode trazer isso para o seu dia a dia e trazer esse relacionamento, tá? E normalmente você trabalha com pessoas que compram cosmético, compram itens, então você precisa desenvolver esse trabalho de autoestima, de motivação. Eu li um livro muito bacana, de repente você pode pegar alguns conceitos, e eu achei super interessante, vou mandar para você, é sua cara, a gente pode, entendeu? Faz isso no chat. Eu vou botar lá no grupo o endereço do chat GPT, que quem não tem ainda, entendeu? Já eu uso muito no computador, mas eu sei que tem também o aplicativo, tá? Do telefone. Mas ele é uma coisa assim, para nosso dia a dia, é como se fosse é feito um. O WhatsApp hoje não faz parte do nosso dia a dia? Sim, Compreenda que também o chat vai ser outra revolução em processo de fazer parte do nosso dia, porque é um sistema gratuito, né? Como o chat, como o WhatsApp também então faz parte do nosso dia a dia esse trabalho. Faça as mensagens motivacional, veja um livro bacana sobre motivação feminina e passe isso como uma referência. Olha, eu li esse livro, achei bacana, estou passando para você, ver se você gosta. Isso até você tem lista de transmissão já, não tem? sim. Pronto. Tu pode, de repente, passar numa lista de transmissão aí. Tem alguns livros femininos que também é alta. Busca na internet, entendeu? Aí tu Uhum. passa, porque a maioria dos teus clientes são mulheres, né? Sim, Ou, né? Mas aí verifica, tá? Se na transmissão não tem homem também, porque aí senão era legal tu fazer como é? Separado o nicho, tá? Para poder ter a linguagem direcionada para aquele público, né? Tu passa um livro feminino para um homem, ele acha esquisito, né? Então, é interessante observar esses detalhes, que é como eu expliquei. Hoje, no atendimento ao cliente, cada dia que passa, nós estamos mais específicos. A gente tem que falar sobre o produto, entender o que é, o tempo, como foi feito, o que é, como é. Então, é muita informação. Porque nós estamos numa geração onde todas as informações a gente consegue obter através aí da internet, tanto que eu digo que mudou muito os diálogos presenciais, né? Antigamente, se você tinha uma dúvida em grupo, se alguém ali não tivesse certeza que aquela informação era daquele jeito, ia ficar dúvida, porque ou ia ficar um debate, né? Um acreditava de um jeito, outro de outro. E hoje não, quando surge uma dúvida no bate-papo presencial, qual é o primeiro passo que nós fazemos? Entra na internet e confirma. Então, a internet, ela hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente não pode mais contar com informações vagas, com situações vagas. Agora, acho que é legal para trabalhar isso, é isso. Manda uma mensagem. Eu li esse livro, achei bacana, estou passando para você. Porque você sabe que a mensagem a lista de transmissão, né? Ela vai individualizada, você fala como se você falando com cada um daquelas pessoas. Aí é legal. Aí, Renata, já vou deixar a dica para ti. Faz um e-book do café, né? E manda para a Renata tá aí, e manda para os clientes, né? Dizendo, aqui um e-book do café, o que é, como é plantado,
o tempo, a história do teu próprio café aí, ó, estou dando as dicas de Mari. Então, é bem interessante desenvolver esse trabalho, tá entendendo, Elis? Para a Sim. gente correr atrás disso e correr esses detalhes do dia a dia, tá? São os detalhes que desenvolvem o crescimento das empresas, que a gente, como empresa, tá? É sempre padrão a gente trabalhar aí com a logo padrão, com cores padrões, porque se você entra no McDonald's, você vai identificar o Mac ali pelo aquele M, ele já mudou muito no decorrer dos anos, mas você sempre identifica pela... Então, são situações, nós, seres humanos, no fundo, nós somos muito padrões, nós somos muito, como é que eu posso dizer? Aí o pessoal fala, vamos sair da rotina, mas somos seres totalmente rotineiros. A gente tem muita dificuldade de sair da rotina. Até é esse o processo de desenvolvimento que a gente tem na empresa com atendimento ao cliente. É olhar para o cliente, saber. Pronto, eu tive uma experiência essa semana eu tive uma experiência muito interessante sobre padrão. Eu moro em Caruaru, eu estava em Recife, aí eu entrei no Atacadão em Recife e eu faço mercado muitas vezes aqui no Atacadão de Caruaru. Eu entrei, as gôndolas estavam todas no mesmo posicionamento que é aqui em Caruaru. Gente, para mim foi ótimo, porque no instante eu achei que era para comprar uma coisa e sair, foi o que eu adorei. Mas veja como é fácil quando as coisas estão dentro do padrão. Então, no fundo, nós seres humanos gostamos de rotina, de padrão. Então, coisas que mudam muito atropelam o dia a dia do cliente. O cliente fica confuso, né? Então, a gente precisa entender que cliente, eu sempre digo, quando eu vou numa empresa para fazer implantação de sistema, para organizar padrões, eu digo, a gente tem que se ferrar todinho aqui por trás, mudar tudo, mas tem que deixar a estrutura para o cliente sem mexer muito com ele. Por quê? Porque atrapalha. Pronto, quando eu faço esse, essa apresentação de atendimento ao cliente a salão de beleza específico, eu digo sempre assim, a gente não mexa com o cliente. É uma situação, você tem que ter uma agenda muito bem controlada, você não pode estar mudando o cliente de agenda toda hora. Eu digo que a primeira mudança ele ainda cede. Mas se você mudou o cliente, daqui a pouco outro profissional assim, eita, mas eu também não venho nesse dia. E você mudar de novo sem confirmar com o profissional, ele não vai querer mudar duas vezes. Ele desiste do atendimento. Então, o cliente ele gosta das coisas muito padronizadas. Quer ver uma coisa? Você está ali embalando seu produto, aí você vem um dia, está inspirado, embala seu produto de forma linda e manda para o cliente. Ele recebe e fica encantado. Aí, de uma outra vez que ele pede o mesmo produto, tu embala, bota na sacola plástica e manda. Ele vai ter um choque. Ele já vai pensar duas vezes se ele vai querer comprar você, porque já mudou o padrão. Então, às vezes, até a gente colocar uma embalagem, colocar uma estrutura diferente para o atendimento, sem analisar se aquilo ali a gente suporta por muito tempo, muitas vezes a gente vai perder cliente em vez de ganhar. Você pode perceber que no mercado, muitas vezes, quando muda a embalagem de um produto, ele bota embalagem nova. Muitas vezes eles fazem propaganda nacional, dependendo do tipo de produto, para ele mudar uma embalagem, um rótulo, o formato de uma logo. Por quê? Porque essa coisa do padrão, o ser humano se atrapalha demais. Você pegar um produto que todo dia você vê preto e no outro dia está branco, ele não acha o produto e está na sua frente do mesmo jeito. Então, a gente tem que desenvolver esses padrões de atendimento. Mas, respondendo a tua dica, faz umas mensagens motivacionais de bom dia, de boa tarde, boa noite, de uma ótima semana, entendeu? Com engajamento para a autoestima desse cliente. E você ainda pode botar assim, bota lá no chat, mensagens motivacionais para os meus clientes que compram cosmético comigo. Aí ele vai te dar algumas frases direcionadas para aquele tipo de cliente.
Isso vai te ajudar a ter uma visão clara. Esses dias mesmo a gente fez umas frases motivacionais para um salão de beleza. Aí eu coloquei, para o salão de beleza. Então, as frases que vieram foi para aquela pessoa que está fazendo cabelo, que está fazendo uma unha, que está cuidando de si lá dentro. Mesmo que tenha sido motivacional, não saía muito do foco. Consegui te ajudar um pouquinho, Elis? Ajudou muito. Eu tô até pesquisando aqui no chat GPT. Pronto. Mas é isso, você vai conversando com ele, por isso que eu só não posso dizer que ele é meu primeiro amigo, sabe? Mas ele é um bom amigo para a gente desenvolver esse trabalho de comunicação mesmo. Eu sou uma pessoa que sou super comunicativa, mas tem hora que a gente está falando tanto, explicando tanto, respondendo tanto, que falta até o raciocínio para fazer uma boa frase, para falar direito com as pessoas. Por isso que às vezes terminamos sendo grossos, entendeu? Às vezes a cabeça está cheia. Então, e hoje a comunicação está muito aqui, ó, no celular. Então, a gente pode ter essa ajudinha do chat para nos ajudar com a comunicação com os clientes. Tem mais alguma pergunta? Obrigada. Nada. Patrícia, Oi, Leda. a minha pergunta era quase igual à dela, mas eu estava observando aqui que a conexão com o cliente é muito importante para esses 4 pilares que você falou, né? Observar o sentimento, a necessidade. Você entendendo isso tudo, criando primeiramente a conexão, vai ajudar bastante, porque cada cliente é único, cada cliente é diferente um do outro, não é isso? E tem situações vividas diferentes. Eu tenho exemplos claros. Eu lido hoje com o atendimento na assessoria, né? E, às vezes, cada cliente meu tem uma história. Exato. E essa história eu tenho que olhar para ele, entender a situação dele. Por quê? Porque toda empresa vende, toda empresa tem cliente, mas a forma como as coisas são feitas depende muito até da nossa vivência. Né? Buscar essa conexão com o cliente é o primeiro passo para uma boa venda, para desenvolver, porque não olhar o cliente pelas aparências. Isso, que acontece muito, né? Tem lugar. Uhum. Porque, pronto, salão de beleza é um lugar que, às vezes, tem, eu digo, não é por cara, porque eu presto muita assessoria no salão de beleza, é por cabelo. Às vezes o cabelo não é isso, Leda é desse ramo. O cabelo é mais grosso, é mais fino, então vai lhe dar o valor do atendimento, muitas vezes, pela fibra do teu cabelo. Mas o cliente não entende. Exato. Né? Então, a gente tem que desenvolver esse potencial de explicar ao cliente porque ele está pagando X, Y. Exatamente. Então, a conexão, ela está muito além. Eu digo, a conexão faz tudo. Se eu consigo me conectar bem com o meu cliente, tanto que é bem interessante, eu tenho um autor, um consultor também, que ele faz um trabalho que eu apoio muito, que ele olha a empresa como um ser vivo. E eu digo que a gente, aí eu ainda complemento, e a gente atrai o cliente que está com a nossa energia conectada. Muitas vezes a gente quer um cliente, eu vou fazer uma empresa para atender o público A. Mas muitas vezes a gente não se conecta com aquelas pessoas A. Então a gente começa a criar uma comunicação divergente, né? Então a gente precisa trabalhar com uma conexão que desenvolva esse trabalho, que possa ter essa estrutura para a gente trazer, a gente tem que descobrir quem é o nosso público, quem a gente atrai facilmente. Tanto que é bem engraçado, né? Eu trabalho hoje, desenvolvendo um trabalho mais específico para o comercial, porque eu tenho uma empresa parceira de software que ele é comercial e serviço. Mas o pessoal de salão vira e mexe, corre atrás de mim, porque eu atraio eles. Eu não sei que jeitinho eu tenho, mas eu atraio naturalmente, então a gente atende também.
tá? É bem interessante isso. Então, muitas vezes, nosso negócio, a gente tem que descobrir quem a gente atrai naturalmente. Essas pessoas que vai fazer o diferencial para a nossa empresa. Mas é bem interessante, é muito legal isso, e eu sou super feliz. E eu acho que a conexão está aí, no público, na informação. A gente às vezes tem uma carteira enorme de clientes, mas a gente tem que descobrir quem é cada cliente, entender seu potencial, entender o que é o desejo dele na nossa empresa. Às vezes é tão pouquinho que a gente precisa para ter uma boa empresa, uma boa venda, é só entender o cliente como um todo. E aí, Leda, respondi um pouquinho mais da pergunta. Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então, eu vou encerrar aqui minha apresentação, agradeço. Eu sempre digo que a cada dia que passa vai enchendo ainda mais o meu público e a gente está caminhando para dar o melhor serviço que puder aí. E assim, tendo dúvida, querendo conversar comigo sobre qualquer coisa, pode deixar a mensagem lá no WhatsApp. Quando eu posso, eu respondo tranquilamente. Obrigada, gente, mais uma vez. Boa noite. Agradeço a todos a presença. Bye, bye.